Ribeirão Preto é a oitava maior cidade do estado de São Paulo em número de habitantes. São quase 730 mil, segundo o IBGE. Esse índice coloca o município e toda a macro-região em posição de destaque e exige investimentos e planejamento para atender a demanda. 728.400 habitantes. Essa é a estimativa populacional de Ribeirão Preto, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa um crescimento de 4,26% em relação ao último censo divulgado, quando a cidade tinha quase 699 mil moradores. O índice já é alto, mas na prática é ainda maior. Isso porque Ribeirão tem uma grande população flutuante. Nós temos os habitantes, né, que residem na cidade, mas nós temos também uma população flutuante, ou seja, pessoas que vêm para a cidade, mas que não residem necessariamente aqui, mas que buscam entretenimento, estudo, trabalho, o que faz com que a população real de trânsito da cidade, ela enche, ultrapassando mesmo a casa de 1 milhão, mais ou menos. Nós somos uma capital, né, de uma região metropolitana e nós atendemos aqui muitos trabalhadores de cidades vizinhas, Serrana, Cravinhos, Jardinópolis, Jaboticabal. Então, todas essas pessoas, elas acabam usando e forçando o sistema público da nossa cidade. Então, nós temos que ter uma gestão que ela olhe, ela tem que olhar para os serviços hoje prestados e para a cidade como um todo e pensar ela daqui 5, 10 anos, né? Porque a tendência é todo ano ter um aumento da população e a cidade precisa ofertar saúde, segurança, educação, mobilidade urbana. Mais gente significa mais dinheiro rodando. Ponto importante para o desenvolvimento da cidade, baseada em comércio e serviços e conhecida como polo regional, como explica esse economista. O foco no comércio ele é fundamental, visto que ele oferece um serviço mais direto à população. Então, conforme você tem aí uma gama, uma variedade maior de serviços prestados e itens e comércios, bem como bares, restaurantes, busca de entretenimento, conforme isso recebe uma atenção um pouco mais dedicada, existe sim um melhor aproveitamento, um melhor desenvolvimento nesse segmento. Com essa atualização, Ribeirão Preto passa a ser a 24ª cidade mais populosa de todo o país. Já no estado de São Paulo, é o 8º município com o maior número de habitantes. Esse índice coloca não só a cidade, mas toda a macro-região em posição de destaque e exige mais investimentos e planejamento. Isso faz com que exista um crescimento econômico e isso propicia também para que haja um desenvolvimento econômico, ou seja, para onde esses recursos que estão entrando na cidade, eles estão sendo direcionados. Então a gente tem impostos, nós temos também os lucros, o crescimento empresarial, e então para onde esses recursos estarão sendo destinados faz com que se aumente possivelmente o desenvolvimento e a qualidade de vida. A gente tem problemas aqui de mobilidade como o anel viário, né, que hoje já está saturado e é uma questão que não depende só da prefeitura, né, para arrumar. A gente precisa do Estado, a gente precisa conversar com o Departamento de Estrada e Rodagem, então envolve vários agentes políticos que precisam trabalhar unidos, né? E voltando, o fato da gente ser uma cidade grande exige também que o governo do estado olhe para cá e ajude a gente a crescer no bom sentido, ajude a planejar, ajude a colocar no papel e ajude a ter metas e a gente concluir essas metas. O engenheiro civil defende a importância de um planejamento adequado para suportar esse crescimento populacional. Ele precisa ser dinâmico, assim como o comportamento. É necessário sim uma agilidade do poder público na hora de perceber as mudanças, perceber novas situações e tomar ações rápidas de infraestrutura para conseguir atender e atrair realmente as pessoas, porque é interessante que as pessoas venham para Ribeirão Preto, porque aqui é um polo gerador de economia, de emprego, mas é necessário que a prefeitura dê essa resposta rápida numa infraestrutura que contemple um padrão, uma qualidade de vida para todos aqueles que precisam vir para cá. Na visão desse cientista político, o município precisa preparar toda a estrutura para dar conta da demanda que só cresce. Do contrário, o resultado é uma prestação insuficiente de serviços básicos, como saúde e educação.
ter um planejamento para que o atendimento esteja sempre, a capacidade de atender esteja acima da demanda que ocorre hoje, né? Ela tem que ter um planejamento muito superior. Não dá para você trabalhar sempre no limite, porque trabalhando no limite que a gente vai ter os problemas que a gente enfrenta hoje. Problemas de fila no SUS, problema de falta de vaga em creche. Então a gente está sempre trabalhando no limite e o gestor ele realmente precisa olhar e trabalhar pensando que a cidade vai estar sempre crescendo. Dar uma resposta mais rápida a essas demandas, sentar com investidores, com aqueles que estão dispostos a investir no mercado imobiliário, ver um ponto que fique bom para todos os lados e agir de forma a sempre pensar na qualidade de vida do cidadão, não deixando de atender, deixando uma demanda reprimida, um grupo de pessoas que gostariam de vir, mas não tem porque o preço é muito alto, ou a demanda não contempla, ou porque eu tenho problema de transporte público. Não, a prefeitura tem que correr, dar uma resposta imediata, que é melhorar a infraestrutura de tudo isso e, claro, não tem dinheiro para tudo, mas junto com a iniciativa privada dá para ter. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Conosco está o Charles Vinícius dos Santos Cruz, consultor em gestão pública, nos atende através do nosso canal digital da Clube. Charles, bem-vindo aqui. Como o crescimento populacional de Ribeirão, com esse aumento aí na casa dos 4%, pode impactar a alocação de recursos públicos para áreas essenciais na sua análise? Boa tarde. Muito boa tarde, André. Prazer falar com você, com todos que nos ouvem. Sempre uma satisfação estar aqui debatendo sobre gestão pública. Bom, esses números, eles mostram, né, o crescimento da nossa cidade e também o crescimento ao entorno, né? Mostra que cada vez mais Ribeirão se consolida como uma grande região metropolitana. E, nesse sentido, principalmente saúde, educação e seguridade social são áreas que, sem dúvidas, precisam ter o aporte de investimento também. Só que a grande questão é que esse investimento ele deve ser acompanhado de um bom planejamento, né? Então, como Ribeirão é esse polo, a gente precisa entender principalmente essas pessoas que vêm das cidades ao entorno, qual que é a característica dessas pessoas. Se elas vêm trabalhar, se elas trazem os filhos para a rede de educação, se a rede de saúde ela está também atendendo essas pessoas na baixa complexidade, na média, enfim, a seguridade social ela está abrangendo também essas pessoas, então a gente precisa entender a dinâmica desse crescimento populacional para fazer o investimento correto e ter os bons resultados. Diante do que você está falando, Charles, planejamento então é quase que a palavra-chave desse contexto aí, né? Exatamente, André. Nós temos o nosso pacto federativo, né? As atribuições e responsabilidades muito bem estabelecidas para a União, para os estados e para os municípios. Mas quando a gente começa a se consolidar como uma grande região metropolitana, como Ribeirão vem se consolidando, aquelas responsabilidades que antes eram só dos municípios, a nível municipal, né? Elas começam a crescer. Então, os gestores, os responsáveis pelo poder público, eles têm que se entender que o nível de responsabilização das ações, eles estão além dos níveis municipais. Então, é fundamental estabelecer parcerias com o governo do estado e até mesmo com o governo federal para poder fazer os investimentos necessários para atender de fato todos esses problemas de infraestrutura e de garantia dos direitos que a população de toda essa região necessita, né? Uma vez que Ribeirão se consolida também como uma grande geradora de riquezas, de impostos, ela também precisa ter esse aporte do governo do estado e do governo federal para pensar ações conjuntas e garantir os direitos das populações. Charles, bem rapidamente possível, mas é importante, né, esse crescimento aliado com a administração e até a iniciativa privada para fazer disso, né, um fomento para a economia de Ribeirão também. Sem dúvidas. Nesse crescimento, a gente tem que analisar exatamente esses dois vieses. Primeiro, o da administração privada, né, que é de fato o poder público, a prefeitura, estimular e auxiliar a iniciativa privada a crescer, a se expandir, a oferecer mais serviços. E o poder público ele tem que também atuar, e Ribeirão Preto precisa ter essa atuação no sentido macro-regional. Então, coordenar a atuação dos consórcios, estar sempre à frente dessas ações conjuntas com os prefeitos, ter essa união ali da macro-região
para pensar ações conjuntas e desenvolver tanto a economia quanto a prestação dos serviços públicos. Charles Vinícius dos Santos Cruz, consultor em gestão pública, agradeço a sua gentileza, a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Até a próxima, Charles. Muito obrigado, sempre à disposição. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.